TheCast no ar mais uma vez. Graças a Deus, cada vez melhor. E você que nos segue, nos acompanha, vai lá no nosso canal, no Instagram e no YouTube, aciona lá o sininho, se inscreve e nos acompanha. E dessa vez nós temos também a grata surpresa de receber um convidado, uma convidada muito especial, que hoje eu passei a conhecer pessoalmente. Esse negócio do digital é fantástico. A gente sai conhecendo no digital. Quando chega, é óbvio que é sempre uma energia diferenciada. E a Amanda, olha, já estou dizendo o nome, Amanda Maria, nossa convidada, tem uma energia sensacional e vai tratar de um assunto aqui que todos vocês vão ver o valor que tem. Amanda, muito bem-vinda ao TheCast. Uma satisfação para nós. Nossa, que honra estar aqui, né? Que delícia, massa. Muito obrigada. Meu primeiro podcast, olha que Boa. chique. Você está sendo o meu primeiro podcast, Que então eu estou massa. muito feliz em poder participar. Muito obrigada por dar voz a esse assunto que vai fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Eu digo mesmo porque, assim, a gente, quando amanhece o dia, geralmente a gente fica naquela expectativa, como vai ser o nosso dia e tal. E hoje aconteceu isso, amanheceu o dia, eu na expectativa de gravar com a Amanda. Sabe uma coisa interessante? Quando você encontra a pessoa assim, pá, que você dá o primeiro bom dia, já diz, opa, essa assim... Ficou, deu liga. Deu liga. E é fato. E interessante, aí é um conjunto da obra. O assunto, o tema, que a Amanda se especializou, que ela tem uma vivência, que ela tem todo um preparo, um estudo, uma bagagem, é um assunto que muito nos interessa e a você também, eu acredito que vai interessar. Amanda, você vai conversar aqui, bater um papo com a gente sobre vendas. Eu achei tão interessante esse tema que a gente discutiu aqui, já deu o título, né? Vendas sem vergonha. Olha que coisa linda, né? Você que vende, você que de alguma forma, direta ou indireta, utiliza essa ferramenta, né? Você que vende, você vai encontrar hoje aqui a resposta para algumas perguntas suas. Amanda, vamos direto ao ponto. Venda sem vergonha. A que se deve esse tema a chegar nesse ponto? Por favor. Eu acho que eu queria abrir dizendo que isso não vai ser um podcast, um simples podcast. Perfeito. Isso aqui vai ser um curso. Boa. Tá? Então, quem puder, quem quiser assistir todo, vai fazer diferença de fato. Eu chego a assinar embaixo essa frase dela pelo conteúdo que a gente já vem assim, pesquisando. E assim, falar de vendas, de fato, tem tanta gente que fala, muita gente fala, e é normal, a gente respeita todas as linhas de pensamento e raciocínio. Só que a Amanda Maria, ela traz assim, uma versão, digamos que mais direta ao ponto, né? Quando você fala venda sem vergonha, e aí você vai falar de uma multidão de gente que até vende, Sim. né? Que até exerce a função, mas até que ponto vende na sua plenitude, né? Vende sem vergonha. Então, Amanda, eu gostaria que você fizesse ao seu modo uma introdução aí dessa parte, falando dessa conceituação da venda, esse processo dentro da linha que você hoje vende. Né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre um pouquinho desse mistério da venda, né? Muitas pessoas agora, nesse período pandêmico, porque a gente ainda está nesse período. Verdade. Né? A gente ainda está... Às vezes a gente se relaciona assim, e quando a gente estava na pandemia, não, a gente estava no isolamento. Verdade. A pandemia ainda continua, a gente ainda não saiu esse status de pandemia. E teve uma virada. Sim. Uma virada de chave, que coisas que iam acontecer em 10, 5 anos, teve que acontecer, capotou o tempo, e teve que, em 2 meses, as pessoas teve que se reinventar. E a necessidade da venda gritou mais alto. E, nisso, muita gente ficou dolorido por achar que não conseguia vender. Porque, quando a gente começa a estudar essa questão das vendas, ela impacta em muita coisa. Em crenças, em vida, naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito. Então, as crenças elas acabam gerando... As crenças negativas acabam com que eu fique lá atrás em relação a vendas. Isso é um fato... É um fato muito forte isso na vida de pessoas que necessitam vender. Certo. Que somos todos nós. Sim, de alguma forma. De alguma forma a gente está vendendo, nem que seja numa entrevista de emprego. Né? O médico, hoje, ele se vende o tempo todo. Ele vende a possibilidade de o cliente, paciente, voltar. Sim. Né? Dentro de um processo. Perfeito. E, às vezes, esse médico faz tudo tão bem feito, mas a atendente dele não faz. Verdade. E essa conexão não existe. E isso não fideliza mais.
Então, eu vejo pessoas evoluindo e as equipes não. Eu vejo essa balança não fica equilibrada. Às vezes, a equipe está evoluindo e o chefe não. É verdade. Então, a gente precisa desse equilíbrio para seguir a empresa. E aí, a gente voltando para a venda sem vergonha, para a gente não fugir desse assunto, as crenças, elas também têm crenças fortalecedoras. Então, quando é que as crenças são estabelecidas? Na infância, por coisa que eu ouvi, eu vivi. Sim. Né? Então, as crenças vão se estabelecendo. Amanda, como é que uma crença de vendas pode ser estabelecida na infância? Quando você tinha um tio, um vizinho, que as pessoas diziam ao seu redor, você ouvia que ele era um perdedor, porque ele era um vendedor. É aquela pessoa que não tinha dado certo. Isso é forte, isso é forte. E as pessoas olhavam para aquela pessoa e diziam assim, essa pessoa não deu certo, ela é um vendedor. Você vai dizer, às vezes, assim, falando do seu filho, aí diz assim, e fulano, não, ele é vendedor. Ele é vendedor. Ele é perdedor. Ele não é... A expressão, a comunicação não verbal chega... É verdade. Incrível isso, incrível. Aí eu faço uma pergunta, Amanda, uma reflexiva. Alguém que, durante o seu histórico, de repente, nessa crença da infância, e durante o seu histórico de vida, foi passando o tempo, e ele não chegou a exercer a função de vendedor diretamente. Embora, de alguma forma, como você também colocou, a venda acontece, cada pessoa se vende, nem que seja quando está dizendo seu nome, né? Como é o seu nome? A forma como você expressa. Fale um pouco sobre você. Sim, é uma venda. É uma venda. Então, mas vamos lá. A venda oficial mesmo, a venda no sentido do ofício da função, quando isso não acontece, mas de repente, depois de uma idade adulta, depois de um histórico, alguém vai e passa a precisar ser, de fato e de direito, vendedor. Essa chave é possível virar? Total. O que é preciso a gente entender é qual é o motivo que eu não estou conseguindo vender. Que tipo de crença eu tenho carregado? Será que é uma crença dessas que eu ouvi e foi estabelecida? Vamos pegar um profissional liberal. O profissional liberal, ele estuda tanto, ele se formou, ele faz uma pós, MBA, e ele não está dando certo. E ele é outra pós, é o local, é o tipo de cliente, é essa cidade, sabe? Essa profissão não gera lucro. Mas tem gente lucrando com isso. Por quê? Sim. É só a profissão? Sim. Não. É porque as pessoas têm que entender que o que está faltando ao redor é saber vender. É saber se vender. Só que não é só se vender. Por quê? Porque nisso, se eu for um falador, o que é que parece uma pessoa que fala muito? Um enrolão. E talvez olha outra crença, eu não queira parecer um enrolão. E aí é outra crença estabelecida. Verdade. Então, eu não quero me igualar, eu não quero ser essa pessoa enrolona. Outra crença. É outra crença. Às vezes, um parâmetro, você tem uma referência de alguém que não devia ser. Esse alguém devia ser a referência. E essa referência meio que muda seu pensamento, né? Então, como você falou, né? Aí tem vendedor de carro. Eu cresci, aí meu pai dizia, fulano vendedor de carro, aquilo é enrolão, né? Aquilo é enrolão. Aí todo vendedor de carro é enrolão. Isso era o que se ouvia falar. Todo corretor, né? Todo corretor é enrolão, imagina. E é óbvio que não é. A gente tem aqui, não sabe é, que não tem. É. São profissionais. Um abraço para os corretores, para os vendedores de carro. A gente sabe que tem exímios profissionais sérios, decentes, que fazem um bom trabalho. De carreira. Que usam técnicas, não é? Muito bem. E olha, deixa eu lhe dizer mais. São pessoas que estão no mercado de carreira ganhando muito mais do que profissionais que se dedicaram tanto e estão frustrados por não estar dando certo na profissão que você escolheu. Que às vezes estudou tanto, fez o mestrado, o doutorado e tudo mais. Muito triste. E como a gente, Amanda, podia diferenciar esse status do vendedor, de quem vende de fato da maneira correta e que se reconhece como vendedor, para esse vendedor que meio que também, porque infelizmente a gente não pode negar que tem o camuflado ali no meio, né? Que não usa as técnicas, que não usa da boa-fé, que realmente trapaceia e tal, aí termina, infelizmente, isso às vezes dá uma misturada. Como identificar um do outro,
É uma pergunta. Aí eu faço a seguinte: como identificar um do outro? Vamos classificar, desculpa, Tá. mas o enrolão, ele não fideliza mais. Entendi. Ele até empurra, mas ele não fideliza. A fidelização é a chave. Porque vendas é servir. Vendas é servir. A gente estava até brincando sobre o gatilho Sim. de reciprocidade, que é o Sim. maior gatilho humano Sim. de reciprocidade. Né? Então, vendas é servir. Eu cuido de você e você cuida de mim. As pessoas precisam entender a questão sobre persuasão. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Persuasão é ganha-ganha. Se eu estou lhe persuadindo a fazer algo, é bom para nós dois. Olha que incrível. Virada de chave. Virada de chave. Porque se eu estou lhe manipulando, é bom para mim. Se eu estou lhe convencendo, É bom para nós dois. pode ser bom para nós dois. Pode ser bom. Eu abro um viés que pode ser bom para mim e pode ser bom para nós dois ou pode ser bom só para você. Estou lhe convencendo a fazer algo. Mas persuadindo é bom para nós dois. Então, é muito claro que quando eu estou persuadindo, nós dois estamos lucrando. Caramba, Nós dois. É verdade. Tá? E não é enrolar. Não é enrolar. Isso é forte, é interessante e eu não tenho a menor dúvida que, inclusive, vai dar um grande corte, né? O enrolão, ele já não tem esse espaço mais. Não tem mais. Ele ficou para trás. Quando a gente vai classificar as vendas antes, gastava-se 10% no início da venda. Início da venda. 10%. 10% Final do quê? tempo. Do tempo, certo. Tá? Certo. Na construção das vendas. 40% no final. Gastava-se muito tempo enrolando, convencendo, manipulando. Olha a virada de chave. Caramba. Hoje, passa-se 40% no início da venda, gerando confiança. 10% no fechamento, que é só negociação, os ajustes, como é que vai ser pago, como é que vai ser entregue. Você está entendendo? Se eu gero confiança no início, a pessoa chega para mim e diz, eu vou comprar. Acabou. Eu preciso de você. Eu preciso desse produto. Ele faz sentido comigo, ele se conecta comigo. E é isso que eu quero para mim. E eu não preciso perguntar se essa pessoa vai comprar. Ela já diz, eu quero. É isso que eu quero. Entendi. E a gente cria desejo. Então, é uma construção. E as pessoas têm que começar a entender a se comunicar. Saber se comunicar. Saber se relacionar. Entender que vendas, nem todos os dias dá certo. Nem todos os dias dá certo. Nem todas as propostas que eu mando são fechadas. E está tudo bem. E eu trato o cliente da mesma forma. Muito obrigada. Quando você estiver pronto, eu estou aqui para você. Pronto. E não se pode fazer disso um motivo para se desanimar, para recuar. Porque quem está acostumado muito a receber um sim, a não ter uma negativa, tal, para quem está tão acostumado, isso é um baque. É um baque, porque a gente tem que ter uma coisa que se chama resiliência. Será que está faltando inovação no meu negócio? Sim. Na minha profissão, no meu produto, no meu serviço? A gente tem que começar a parar de culpar o outro e começar a enxergar os seus erros e acertos. Eu acho que é isso onde parte o princípio. Tá? Porque se eu culpo tudo ao meu redor, se eu culpo o cliente, eu vou para o shopping. Aí, tá, por que você não vendeu hoje? Ah, porque hoje choveu. Tá, por que você não vendeu hoje, no outro dia? Porque hoje fez sol. Tá, então decida qual é o dia que a gente vende. Caraca. Né? Sempre, é verdade. Sempre se tem não uma... vende porque fechou. Sol, fez chuva. Marcelo tem disso, né? As pessoas... Né? Não, em São Paulo, então, quebrou, né? Acabou. Assim, de manhã é frio, é calor, chove, estia, tá. E aí? Aí eu pergunto, e sem desculpas, o que é que você tem feito? Verdade. O que é que você tem feito? É verdade. Senão a gente vai estar sempre culpando alguém. Ah, o shopping não tem, eu não tenho mercadoria. Ah, não chegou mercadoria, então a gente não vende. Ah, entendeu? Ah, esse lance do digital. Ah, não postou, então a gente não vende. Entendi. Sabe qual é a melhor venda? Indicação. Indicação é 80% fechado. Incrível isso. Por que, Amanda? Porque eu não era, porque agora eu vou ser, porque eu estou entrando com um produto digital, mas por que eu não tinha tanta presença digital? Porque eu não tinha necessidade. Porque eu vivia de indicação. Como é que eu vou fazer pitch no digital se eu não tenho tempo, produto para oferecer?
porque minha agenda estava sempre ocupada. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Essa consciência, né, Amanda? Com esse tema, né, venda sem vergonha, ele é até interessante, né? Engraçado até, mas ele tem um sentido, né? Muito, muito forte. Ao seu ver, pela sua trajetória aí nessa área, você encontra muita gente, existe ainda muita gente que está em vendas, mas tem dentro de si uma certa vergonha de fechar a venda, de efetivar a venda? Às vezes não é a vergonha de vender de fato, mas é o medo da rejeição. Entendi. Ele tem medo de ser rejeitado, que aí é outra crença. É onde a gente vai encontrando as crenças. Tem pessoas que não vendem porque têm medo da rejeição. Eu não quero ser rejeitado e nem vendendo, porque eu vou ser sempre rejeitado. Entendi. Eu não confio no meu produto. Eu não acredito que esse produto vale esse valor. Então, eu também não vendo. Eu não acredito na entrega. Eu não vendo. Eu boicoto, saboto, sem perceber. Eu estou enrolando. Eu não vendo. Essa pessoa não merece levar esse produto. Eu não vendo. Sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. Incrível. Aí você falou, eu gostei da resposta que você a sua primeira fala, a sua primeira palavra foi totalmente. Existe jeito para que quem tem esses bloqueios, você me respondeu totalmente. Quais os principais pontos ou de que maneira uma pessoa pode reverter esse quadro que o limita, dá um certo limite a ser realizado na vida, de ser um vendedor de verdade e tal. Se você fosse orientar aqui ao nosso público, quais os primeiros passos para que a pessoa encontre essa solução? Certo. Engraçado, mandaram uma pergunta no Instagram esses dias. Amanda, você concorda com que eu, para realizar meu sonho, pegue dinheiro emprestado para empreender? Não. Você já vai começar errado, devendo? Caramba! Né? E usou a palavra até certa, né? Olha só a venda do sonho, né? E eu disse, não vai. Existe... Eu acho que a gente estava conversando isso até fora dos bastidores, né? A gente pode ser feliz trabalhando para o outro. Quando eu treino vendedores, eu treino estrategistas. Certo. Então, parte do princípio que essa pessoa vai estar administrando a sua verdade dentro da empresa do outro. Sim. Você pode ser muito bom. As empresas estão carentes de gente boa, produzindo, fazendo acontecer. Isso é verdade. Né? E paga-se bem por isso, se você é bom. Eu sempre escolhi as empresas que eu ia trabalhar, porque eu queria estar ligada às empresas de referência. Mas eu era boa no que eu fazia. Eu queria ser a melhor. Então, eu ia lá acontecer. Existe um passo a passo para você reconhecer o que você precisa fazer? Sim. Talvez você precise de ajuda. Se a gente quer emagrecer, o que é que eu faço? Nutricionista, nutróloga, personal. Eu preciso de ajuda. Sim. Né? Então, para vender, talvez você precise de uma mentoria, assistir um curso. Autoconhecimento, que eu acho que é a base de tudo. De se autoconhecer. Às vezes eu estou tão perdido, né? E é só... Cara, agora sou eu. Olha as minhas falhas, olha os meus acertos. Então, vamos seguir. Eu gosto muito da palavra resiliência, eu acho ela muito forte. E eu acho ela necessária para o vendedor. Um vendedor sem inteligência emocional, e entendendo que precisa ser resiliente, que nem todo dia dá certo, é a chave. E outra palavra que eu trago muito para vendas é senso de urgência. Eu não vendi hoje. O que é que eu vou fazer para bater minha meta? Eu preciso saber para onde eu quero ir. É fato. Esse é o TheCast com a Amanda Maria, que aqui está falando para a gente sobre vendas e com esse título fantástico também, Venda Sem Vergonha. Mas, Amanda, eu queria também conhecer um pouco da tua história, né? Você está aqui no TheCast e geralmente a gente, como convidado, passa a conhecer um pouco e a nossa audiência agradece porque dá mais firmeza ainda a tudo que você está aqui colocando, né? Amanda, alagoana. Eu sou pernambucana. Opa! Eu fui fabricada em Maceió, eu digo. Eu fui fabricada em Maceió e nasci em Recife. Olha só,
Renata, minha esposa, você vai conhecer. Hoje ela não foi possível estar aqui. Ela é pernambucana e veio para Maceió. Ela virou alabucana aí e tal. Então, mas você agora é considerada alagoana. Sim, Sei, nesse sim, tempo sim, todo, com né? certeza. Muito bom. E você, a tua trajetória, você sempre foi voltada, Amanda, para o universo das vendas? Assim, na sua escolha profissional, tal? Como foi isso? Então, eu acho que a venda aconteceu na minha vida. Eu queria substituir a Glória Maria no Fantástico. Certo. Olha aí, ó. Era o Sempre cada um com a sua história. Tem um que o pai queria que ele fosse médico porque era o jeito, outro que queria que ele sucedesse no negócio, e aí a pessoa não. Outros queriam ser cantor, pensei que ela ia ser cantora. Não, ai, não é menor jeito. Nem no banheiro, eu tenho vergonha. Agora eu tenho vergonha. É mesmo, né? Então, E aí, como é que tu queria? Queria ser jornalista? Eu queria ser jornalista, eu queria substituir. Boa. Eu mirei na Glória Maria, acho que eu mirei muito alto. Mirou bem. Sou fã da Glória Maria, inteligentíssima. Eu queria era viajar. Ah, tá, entendi. Ela queria luxar nas viagens. Né? Mas coisa assim, boa. eu queria. Menina inteligente. Né? Eu queria muito essa questão da comunicação. Aquilo me encantava. E eu acho que era uma referência negra. Tá, Pensando bem, entendi. era a única referência de sucesso negra na minha mulher, com inteligência. Certo. Porque eu cresci, eu tenho um quadril largo, cintura fina, então eu ouvi muito que eu podia ser a mulata do Sargentelli. Certo. E aquilo doía demais. Entendi. Porque eu não queria ser aquilo. Entendi. Eu queria ser a mulher interessante, que né? fosse... são crenças, olha são as crenças vindo. Me construindo. Os códigos que foram gerados na infância, na adolescência. E eu olhava para aquilo e dizia, eu não quero ser essa mulher. Não sou eu. Eu não me enxergava daquela forma. Entendi. Eu me enxergava na mulher inteligente. Olha aqui, eu mirei, né? Que massa. Né? E diga-se de passagem, eu abro aqui um parênteses, que você, obviamente, pode não estar no jornalismo nem lá na Globo, mas está aqui e utilizando o que você quis dizer. Comunicando com inteligência. Obrigada. Que é muito interessante. Realmente, né? Isso é fato. Todo pensamento, quando ele é expressado de maneira concatenada, de forma ordeira, você vê que há uma expressão de inteligência, que foi o seu caso, e olha o que eu estou falando aqui, não é nem pelo podcast em si, foi o prévia, o que a gente conversou e o que a gente acompanha também nas redes sociais, nas lives, no projeto que ela tem hoje, que é um livro, uma live. Isso. Faz sempre com um convidado, tratando de um livro. E é a minha verdade, né? Dessa questão da busca do conhecimento, da leitura. Boa. E de forma transparente. Isso é interessante, sabe, Amanda? Eu acho que a sinceridade, ela hoje se transparece de uma maneira, e você colocou até no contexto do que a gente estava falando sobre vendas, de que enrolar já não é mais moda, já está fora. E isso cabe para todo tipo de exercício de profissão, nos tratos dos relacionamentos, quando a gente conversa, tudo e tal. E sem querer roubar a cena da tua história, que eu quero ouvir mais, mas é uma preocupação que eu não deixo de registrar aqui, é com o digital. Infelizmente, tem muita coisa boa no digital, tem muita gente boa, inteligente, entregando muito conteúdo legal, mas também tem gente que essa história do fake. E tem que filtrar muito as informações que a gente recebe. Muito raso, e pior do que raso é você produzir o que não existe. Sim. É você fabricar o que não existe. Isso é que é triste, porque aí leva a risco pessoas inexperientes, inércias. Sim. A gente dá voz, né? A internet dá voz a essas pessoas. Exato. Não, e de gente cair na onda. De gente cair na onda. Então, assim, quem não estiver preparado, daqui a pouco cai na onda. Pá, você olha, sabe o que já aconteceu? De eu preparar assim, de eu investir e tal, daqui a pouco, mas não é aquilo que a gente está pensando. Caramba, gastei meu tempo. Eu preciso muito... Eu costumo falar que a minha missão é entregar resultado. Certo. Então, se a empresa tem resultado, a pessoa que tem resultado, meu mentorado tem resultado, eu tenho resultado. Perfeito. Porque é isso, né? Perfeito, então, tem que ter um porquê. Sim, né? sim. Eu acho isso interessante demais, porque agora é como você falou, nada melhor que a verdade do que um dia, do que os contatos e aí a maturidade para a gente checar nesses relacionamentos onde é que está a verdade. Sim. Né? A verdade sempre prevalece. Sim. Não tem jeito. Você pode até enganar muitos durante muito tempo, mas nunca todos durante todo o tempo. Isso é fato. Perfeito. Mas voltando para a tua história, aí você não queria ser a mulata do sargento lá? Não, eu queria ser a Glória Maria, não passei no vestibular e fui trabalhar. Porque outra coisa me mexia, que era ganhar dinheiro, né? Opa! Fazer dinheiro.
A minha mãe, assim... Fazer dinheiro, muito fazer bom, dinheiro. é isso mesmo. A minha mãe era empregada doméstica, trabalhou de cozinheira profissional depois de muito tempo em empresas. Se aposentou agora recentemente por causa da pandemia. A gente acabou tirando ela do restaurante. Eu filha única. Então, fui criada por uma mulher muito forte. Entendi. E eu disse, não, o meu sonho, falando de algo muito íntimo o meu sonho era lavar meus pratos na minha casa quando quando eu era adolescente, que morava só eu e minha mãe, era lavar o prato com detergente. Entendi. Eu disse, venci na vida. Entendi. Porque a gente só lavava com sabão, que sobrava da roupa, você está entendendo? Sim, sim. Quando ele ficava pequeno, Caramba. a gente ia... Sim, sim. Então, eu disse, quando eu lavar com detergente, eu venci na vida. Quando eu colocar amaciante na roupa, eu venci na vida. Olha que legal, né? Que legal. Que a gente vai... E aí eu fui em busca disso. Caramba. Né? Essa história me conecta mais ainda. E eu fui em busca disso. Eu fui em busca da primeira televisão comprada à vista. Nova, porque a gente tinha as usadas. Sim. Eu fui em busca. E eu não uso nenhum vitimismo na minha história. Estou abrindo aqui para você. Não tenho isso. Quem me conhece sabe. Eu brinco mais em relação a relacionamentos. Que eu não ia ser coach de relacionamento. Né? Eu não ia tratar disso. Isso. Mas essa verdade, essa minha história, poucas pessoas conhecem. Né? Sim, assim, eu deixo... Não preciso disso para aparecer. Então, aí eu fui vendendo... Foi acontecendo, foram me contratando, a facilidade da conversa, de enxergar o outro. Tive a sorte de trabalhar numa empresa que treinava excessivamente vendas. Boa. Isso construiu o meu DNA. Sim. Eu não sou a Amanda que sou porque nasci assim. Pelo contrário, era porque a empresa que eu trabalhava... A gente dormia de tanto treinar a mesma fita, que era uma fita cassete. Sim. Olha que loucura. Rapaz. Era. E aí já assisti esse filme, viu? Me construiu dessa forma. Eu achava horrível, mas eu comecei a perceber que tudo que eu fazia do treinamento, porque entrou por osmose, né? De tanto eu assistir, dava certo. Dava certo. Interessante. Você falando aí duas coisas bem... Vai fazendo conexões, né? Conexões muito legais. Duas coisas que você me chamou a atenção, que é a questão do detergente, né? Quando eu lavar com detergente, eu venci na vida. Eu, garotão também, eu morava num bairro muito simples e o cara tinha uma oficina em casa. Aquele pessoal que faz lanternagem em casa mesmo e ele mesmo pega os carros velhos. Esse cara pegava os carros mais velhos que tinha para reformar e depois vender. Então, aí tinha um cara lá chamado Mário Pintor, muito conhecido. Ele comprou um Corcel velho, aqueles Corcel bem velho mesmo. E o garotão comecei a ajudar o Zé da oficina. E ajudando ele, ele amassou o carro todinho, enfim, renovou o carro. Depois que terminou, aí a gente botou ele para pegar. Tantos dias ele parado, cadê o carro pegar? Sem bateria, empurra esse carro para lá, empurra para cá. E quando o carro pegou, foi aquela vibração. E eu botei na minha cabeça também, eu disse, um dia eu ainda compro um carro desse. Para mim era muito distante, era um Corcel velho. E aí eu fiquei, um dia eu ainda compro um carro desse. Quando eu comprar um carro desse, eu venci na vida. Terminei que não comprou no Corcel, mas comprei meu primeiro Fusca, né? Que era um Fusca... Que fez história, todo guaribado também. O para-choque era de uma cor, o paralama era de outra, o capô era de outra. E a gente pintou com uma bomba de matar mosquito. Aquelas bombas. E aí eu lixei o carro, o garotão ainda novo, né? E aí eu, junto com meu pai, a gente amassou o carro. Então... Essas são histórias que a gente tem... Você vai dizendo... Que marcam, né? Você diz, cara, cheguei aqui, quanto motivo eu tenho para agradecer a Deus, né? Caramba, é um ponto. E o outro foi como você foi forjada com a empresa lá que deu tantos cursos, né? Eu também cresci nessa e depois fui um dos que promovi esses cursos na empresa também. Não deixa de ser a minha história também, Com certeza, totalmente. Você falando aí, me veio o filme, né? Das fitas de Luiz Marins, né? Sim. A gente vai ouvindo aquelas fitas cassete mesmo, né? Bota lá na fita TV. Cassete. E coloca e vamos Pessoas assistir. Inovadoras, né? Na época, então já era os top, né? Adoro e ele. Tamo assistir. Aí tinha gente, chegava um novato, a gente colocava pro novato assistir, mas tinha que assistir Tinha que assistir junto, né? Pra dormir, não assim. E tal, mas aquilo forjou bastante os nossos conceitos, né? de evolução, de capacidade, da mentalidade produtiva,
de você criar situações e acreditar de que o amanhã pode ser melhor que hoje sempre. É muito interessante, porque às vezes eu pego um livro e estou lendo um livro sobre vendas e eu digo, gente, fui eu que escrevi. Achando que tinha sido eu, arrasando, que tinha sido eu que inventei aquilo. Não, cara, eu estudei mesmo aquilo a vida toda. Aquilo, né? Não fui eu, não. Por isso que parece que fui eu que... Os meus treinamentos, a minha fala, parece que meu Deus, fui eu que escrevi. Que já coisa. Pensou? Não, o livro já... Ô, Amanda, interessante que hoje, né? Você que viveu também essas épocas, essas fases, para chegar onde você chegou hoje, onde está, ver a diferença de quantas facilidades hoje, né? Você ter a comunicação, a coisa muito mais real, a coisa muito mais atual, né? Você tem hoje, por exemplo, o podcast, que aqui está todos nós assistindo, e que logo está acessível, todo mundo tem acesso, você direciona o seu conhecimento para onde você quer fortalecê-lo. E aquela época tão difícil que a gente era feliz com menos, muito menos. E hoje tendo muito mais. Então, mas de todo modo, eu sou muito grato por dia de hoje, porque, caramba, né? E essa oportunidade. E não deixar de dizer eu venci na vida, né? Se a gente pegar a referência de quem era. Sim, na verdade, a gente tem que ter isso muito claro. Com certeza. Amanda, e teu primeiro emprego? Foi com que idade? Então, aí eu comecei a trabalhar numa padaria. Fui ser balconista numa padaria, eu tinha uns 16 anos. Certo. Eu estudava de manhã, ia para essa padaria de tarde e não deu muito certo lá, porque meu primeiro salário eu peguei e fui para Caruaru. Opa! E eu vendi tudo, só que eu não recebi. Que eu vendi para as amigas fiado. Essa que é a experiência. Falar de vendas, meu filho, só vendendo e recebendo é muito fácil. Muito fácil. Aí eu fui aos 18. Uma amiga me indicou para uma empresa. Eu fui para a entrevista, a moça olhou para mim e disse, não, eu gostei, mas para vendedora não, você vai ser estoquista. Opa, só uma nota, para quem está no Brasil, porque esse podcast é assistindo no Brasil todo. Ah, legal. Estamos em Maceió, a Amanda Maria está em Maceió, e quando ela disse, fui para Caruaru é uma cidade do estado de Pernambuco, que fica, digamos que próxima a umas 3 horas daqui. Sim. E que muitos comerciantes... É um polo comercial, polo comercial, muita gente da região vai para Caruaru, faz suas compras e volta e revende. E tem muitas histórias bonitas de sucesso, histórias de altos e baixos também, de gente que sai da sua cidade, a exemplo de Maceió, vai para Caruaru, e foi o caso da Amanda. Essa nota. Eu não me lembro quanto era que eu fui, mas foi o meu primeiro salário. Eu fui, voltei, vendi tudo, achei que estava milionária, mas eu nunca recebi esses dinheiros. Eu recebia, mas na realidade eu reinvestia, meio que já uma investidora ali, visionária, mas não deu muito certo. Uma amiga querida me indicou para uma empresa que ela já trabalhava. Cheguei lá, a pessoa olhou para mim e disse, não, você não... Como vendedora, não. Vai para o estoque. E ali eu comecei a entender que quem conhecia o estoque conhecia tudo. Entendi. Por quê? Porque eu passei um mês no estoque e uma vendedora tirou férias, eu cobri a vendedora, vendi melhor do que a melhor vendedora. Caramba. Aí olharam para mim com outro olhar, né? Sim, com certeza. E nessa empresa eu fiquei durante 8 anos, fui até a supervisão. Eu faço uma pergunta ligada ao nosso tema, né? Naquela ocasião, tu nem pensava em vergonha? Tu tinha vergonha de vender? Ou tu já teve vergonha de vender e deixou de ter? Naquela ocasião, tu tinha ou não? Não. Ali era a minha tábua de salvação. Ali eu paguei aparelho, cursinho para entrar para substituir a Glória Maria no Fantástico. Certo. Eu tinha naquilo a minha tábua de salvação. Entendi. Então, ao invés de ser uma crença, eu não era derrotada por ser uma vendedora. Entendi. Eu sempre lá, naquele ambiente, eu sempre fui muito respeitada, porque eu batia minhas metas. Muito bom. E aí fui crescendo lá e chegou um dia que eu disse, não, vou abrir minha loja. Voltei para Caruaru, era uma loja de moda, voltei para vender calcinha. Certo. E nessa questão começou a dar certo. Já fiquei curioso. Vendeu para as amigas, não recebeu? Não é possível. Vende para outras amigas, né? Aí eu voltei. Vendeu para as mesmas, não, né? Não. Aí já tinha virado o ciclo, né? Brincadeira. Vendi e deu muito certo. Eu comecei a participar de feiras. Boa. Porque eu não queria chocar com essa questão ética de vender o mesmo produto que a empresa que eu estava trabalhando vendia, então eu fui vender calcinha. Perfeito. E eu disse, não, tá dando certo, vou abrir minha loja, sei de tudo, vou abrir minha loja.
pedi demissão e abri minha loja. E quebrei. Porque eu sabia de tudo. Caramba. Mas eu não sabia de nada. Eu não sabia administrar. Eu sabia vender. Isso é forte e é interessante. Para quem sabe de tudo, e um dia também eu achei que sabia de tudo, né? Até que descobri que tudo que eu sabia não era nada. Não era nada. A palavra tudo só era a letra mesmo, mas... Caramba, Amanda, aí tu descobriu, quebrasse. Quebrei. A primeira vez tu vendeu para as amigas e não recebeu. Quebrei. A segunda tu foi e vendeu achando que sabia de tudo e quebrou. Quebrei. E aí eu disse, não, então o que falta agora é estudar. Pronto. E desde então eu não parei de estudar. Mas teve um momento, como todo estudante já presta a se formar, eu queria ser consultora. E também achava que já sabia de tudo. Eu já quebrei, eu já vendi, já passei por todos os cargos dessa empresa, sei de tudo. O que estava faltando era conhecimento, sei de tudo. E fui trabalhar dando consultoria por permuta na época. Nem isso eu recebia as permutas. Caraca, velho. Quebrei de novo. Quebrei de novo. E fui trabalhar, tive meu segundo filho. Foi uma transição, assim. Quando eu tive meu segundo filho, eu disse, eu não volto para a empresa, porque eu estou me formando, pedi demissão, porque eu sei de tudo. E foi assim que eu disse, eu não sei de nada. E desde então... Até que a ficha caiu. Não sei de nada. Não sei de nada. E aí fui contratada por outra empresa, com referência nacional. E aí eu fui escalando... Fui promovendo. Muito mais consciente, muito mais E eu pé fui no chão. descobrindo em toda empresa que eu entrava que eu não sabia era de nada mesmo. Certo. Fui entendendo sobre processos, sobre gente. Mas a gestão de onde eu vinha era uma gestão de imposição. Então, eu não tinha aprendido o principal, liderar. Entendi. Eu sabia enxergar pessoas, eu sabia de outras coisas. Sim. E aí eu fui fazer... Eu tinha o lado comercial muito desenvolvido e fui estudar MBA de gestão de pessoas. Boa. Virada de chave. Outra virada de chave. Certo. E fui crescendo, fui desenvolvendo, fui entendendo, fui criando. Eu não tenho um discurso muito vitimista, então... É isso que eu estou gostando de ouvir, Amanda. E eu aproveito para fazer uma pergunta a você, bem propícia para essa sua trajetória. Você está na cara que você é uma pessoa otimista. Uma pessoa que bota a cara, quebra, volta e vai em cima e não desiste. Isso aí é uma pergunta óbvia, eu não vou nem fazer. Mas nessa sua trajetória, o fato de você ser uma mulher, naquela ocasião até muito mais difícil, da pressão, o lado feminino, a presença feminina no mercado, e negra, nesse caso, você chegou isso chegou ali a bater, chegou a lhe puxar para baixo, com essa pegada de, às vezes, discriminação, não sei o que, nada, você... Tem algum histórico de um dia ou de algum momento que você foi meio que baleada por isso, ou você passou a sua vida, como hoje você apresenta muito bem, guerreira, forte, vou lá, estou lutando, e tem muita estrada ainda para você rodar, muito nova, muito jovem, é fato, mas nessa trajetória, principalmente nesse início, não digo nem hoje, que hoje você está, assim, a vida vai ensinando, né? Mas nesse início aí, nessa formação entre você subir e descer ali e tal, esse fato de ser mulher e negra lhe abateu? Eu nunca achei que fosse por ser mulher e negra. Certo. Eu achei sempre que é porque eu não sabia. Pronto, entendi. Tá? Então, nesse ponto também, você nem foi vítima e nem se fez de vítima. Não. E às vezes que eu vim de mercado classe A e depois eu migrei, fui crescendo e fui migrando realmente. Então, assim, às vezes no mercado classe A diziam assim, olha a nossa nova gerente. Certo. E o cliente ele ia se direcionar à loura. Entendi. Ao meu lado, e ela era vendedora e eu gerente. Entendi. E aquilo eu achava graça. Eu nunca usei essa temática de me sentir profundamente ofendida. Entendi. Né? Eu disse, nossa, isso na realidade me levava a dizer, Vince, eu vou te mostrar quem é o gerente aqui. Caraca, quem é que manda aqui? Eu tirei o chapéu para isso. Entendeu? E assim fui me desenvolvendo. Eu nunca peguei essa... Se eu lhe disser que é fácil, não. Sim, perfeito.
Se eu lhe disser que não existe, existe o racismo, existe o preconceito de contratar mulher porque ela vai ter filho, porque ela vai faltar. Sim, Eu vivo isso nas contratações e orientações de algumas empresas dentro do perfil. Eu vivi isso em relação a grandes empresas que eu fui para a contratação, que seriam os salários da minha vida. Sim. E eu não fui contratada pelo perfil porque eu era mãe. E 2 filhos e eu era separada. Sei. Então, assim, eu não entendia que eu não era o perfil, porque eu tinha todas as habilidades técnicas que aquela empresa precisava. E não foi 1, nem 2, nem 3. Todas as grandes que eu não fui aceita. Entendi. Mas isso você sempre de cabeça erguida. Eu sei, eu vou conseguir. Perfeito. A próxima eu vou. Eu faço isso muito na venda também. Ah, tu não quer não? Tem quem queira. E vai ser melhor. Entendeu? A minha crença é sempre... Eu acho que é por isso que você tem essa palavra resiliência como uma palavra evidente. É muito forte para mim. Na sua fala, na sua... Sabe eu sempre gostei muito de ler, isso é uma coisa que eu herdei da minha mãe, e um livro que me norteou, é um livro que eu ainda jogo, é o Poliana Moça. Lá tem uma história fantástica, é um livro de criança, adolescente, que ela é uma menina muito sofrida, olha que interessante. E nesse sofrimento, quando ela está sofrendo muito, ela joga um jogo, que é o jogo do contente. Então, tudo que acontece de ruim, ela diz, por que eu posso ficar bem? Então, é o jogo do contente. E eu joguei o jogo do contente desde essa leitura. Olha como a leitura constrói. Olha como as crenças constroem. São construídas. Então, até hoje, eu jogo o jogo do contente. Eu tô contente com isso. Que bom. E eu tô contente com esse TheCast de hoje, com a Amanda Maria. Tá, se eu não tô... tô jogando o jogo do contente. Ganhei o dia. Vou passar o dia hoje, viu, Amanda? Você hoje... Jogando o jogo do contente. Vou jogar o jogo do contente. Tem momentos que é como até a Poliana, né? A do livro fala, né? Tem coisa que não dá certo mesmo, vai né? Dar certo, pô. Tem coisa que a gente queria que fosse de um jeito e de outro. E aí? A gente vai sofrer por isso ou vai mudar? Ou vai mudar, né? E muito menos você vai se vitimizar, e vai se entregar, e vai querer culpar o mundo, o universo, Deus. E se culpar, para. Observa. Recalcula a rota. Recalcula a rota. Vai dar certo. É, incrível. E aquele... Eu tenho uma metáfora do livro do Paulo Vieira que eu uso muito nos meus treinamentos, que é a metáfora do rio. Que um lado é a escassez, o rio no meio, e do outro lado a abundância. E eu sempre pergunto, você quer atravessar o rio, né? Você só quer sair da escassez para ir para a abundância? E uma pessoa um dia me disse assim, Amanda, pode ter um jacaré no rio. E eu tenho medo. Caraca. E eu disse, e se não for um jacaré? E se for uma pedra? Que ao invés desse jacaré te morder, ser uma pedra que vai te dar um impulso, um calço para você poder girar essa chave. E ir para a abundância. Sim. Do que você tem medo? Será que esse monstro existe? Então, isso é a minha verdade. Eu acho que é por isso que as minhas falas, às vezes, dão tão certo. Porque é a minha verdade. Então, quando eu vou dar treinamento para o estoquista, eu falo a linguagem do estoquista. Quando eu falo para o vendedor, é muito fácil eu me conectar. Eu fui vendedora. Quando eu falo para o gerente, eu tenho a verdade dele. Eu senti as dores dele. Eu não sou uma pessoa que só estudei. Eu tenho os dois. Eu sou fundamentada e tenho uma expertise, de fato. E isso faz a diferença. Aí eu faço questão de registrar. É lógico, a gente respeita piamente a teoria. Sim, né, mas ela é necessária. É necessária não demais. estaria aqui. Sim, perfeito. Como você até em um dado momento disse, eu passei a estudar. Beleza, isso é fato. Agora, irmão, a prática. Opa! Tu ir pro estoque, tu ficar lá contando, porque eu já conheço também, eu sei o que é estoque. Caramba, você assim... O crivo, o critério, você tá ali, você contar, é na prática. Então, é impressionante como boa parte, não vou dizer 100%, mas boa parte de quem vivenciou, de fato, o que ele hoje prega, do que ele hoje fala, do que ele hoje ensina, tem outra consistência. Tem outra entrega, tem outra conexão. Não é outra conexão, né? Quando você só leu, eu digo muito, né? Eu também tenho essa pegada da administração, então você vai lá para os princípios de Jack Welch, que é Peter Drucker, né, e tal, a galera toda aí que estuda. Acho tão chique quem cita.
Eu não consigo, não. Eu tenho uma amiga que... Eu treinei, mulher. Eu tenho uma amiga que diz até a página do livro, assim, minha filha, pelo amor de Deus, não me humilhe dessa forma. Dessa forma, né? Ah, não, eu treinei esses nomes. Eu nem sei qual foi o livro que eu leio tudo que eu tenho. Ô, Amanda, também não sou assim, né? Ô, Amanda, eu passei um tempão no espelho falando do Jack Wack. Decora. Decora. É brincadeira. Na verdade, hoje nem tanto mais, mas naquela época eu li muito da Alberto Chiavenna, até porque eu tinha que dar aula, né? Então, Sim. assim, eu passava o dia na prática, né? Assim, topado mesmo, trabalhando com a verdade dos fatos, e aí tinha que estudar no final de semana para dar aula. Sim. E eu tive a real experiência de você comparar bem o que é prática e teoria. E assim, interessante que tinha coisa que eu ensinava na sala de aula como teoria, porque era ementa, era a grade curricular da fazia matéria. Fazia parte da então, entrega. Da entrega. Então, eu precisava fazer aquilo e assim eu fazia. Mas eu percebia, na prática, irmãozinho, é outra, viu? Aí você vai dizer, fui lidar com gente, né? Na sua expertise, na sua experiência. Você vai ler os livros, lidar com gente, né? Parará, faça assim, faça assim. Coisa mais linda. Mas como é que a gente responde, né? Sim. Como é que faz? Como é que tem lá no livro? Quando ele chora na tua frente, o que é que tu diz? Quando ele grita, né? o que é que tu... Né? No livro não tem. Técnicas para demitir uma pessoa. Parará, piriri, parará. Lindo. Esquece de dizer como o que o cara pode dizer, né? Sim. Na hora. Não, eu fui demitir o novinho, inexperiente pra caramba, e me achando, né, naquela época, todo, né? E lia pra caralho, não sei o quê. Fui demitir um cara, essa foi uma demissão entre centenas que fiz. Essa foi uma que me desabou mesmo, assim. Quando eu chamei a pessoa que conversei, que disse, olha, o motivo tal, na época a gente demitia dia de sexta-feira. O motivo, né? Dia de sexta-feira à tarde. Era terrível, né? O negócio do terrorismo, poxa. Aí quando eu disse, você está demitido. Rapaz, esse homem... E era um cara assim, sabe aquele cara bem quisto, querido? O motivo era um motivo. Revoltado. Não, ficou revoltado, ele caiu no choro. E eu não estava acostumado a ver um homem chorar daquele jeito. Mas ele chorava. Parecia que ele tinha ouvido uma notícia no hospital de alguém dele que tivesse. E ele chorou tanto que eu fiquei desconcertado e o cara não assinava. E eu agora, o que é que eu faço, meu Deus? E daqui a pouco eu comecei a chorar também. Eu digo, rapaz... E depois ele assinou chorando e a sala dele ficava em cima e ele subiu para a sala dele para arrumar as gavetas e ir embora, né, se despedir do pessoal. Ele se despediu chorando. Esse foi um final de semana para mim triste, porque eu não sabia era a sensação de que eu tinha feito um mal a alguém. E olha que eu estava naquela ocasião cumprindo ordem. Eu era um mero operário do RH, então eu estava só cumprindo ordem. E eu tinha que fazer como tinham dito, né, como mandavam, como decidiram lá. Mas eu passei o final de semana com aquele trauma de que eu fiz um grande mal. E aí eu volto à história do livro, né? Eu disse, caramba, não escreveram isso, né? Como é que você tem que agir? Né? Como é que eu tenho que agir? Mas, Amanda, aí tua história é maravilhosa. Tu foi lá, depois do segundo emprego, em que momento você caiu a ficha assim, não, eu sou uma profissional de venda de fato e de direito e agora... Com a experiência que tive de começar, de quebrar, de voltar, de lidar e tal, em que momento da tua vida você acha ou você entende que foi assim, não, agora eu sou uma profissional de vendas? Então, na realidade, eu sempre achei que eu fosse vendedora. Tá, então, beleza. O que eu falo é no sentido de ser aceita, de ser reconhecida. Como eu batia muitas metas, eu era vendedora ouro, estrela, não sei o quê. Você tirou as primeiras férias e já bateu a meta de quem então, assim, lá dentro eu tinha poder. Entendi. Teoricamente. E eu passei 8 anos sendo empoderada. Perfeito. Nesse contexto, né? Eu acho que a virada de chave era entender que eu não era líder. Tá, entendi. Que são coisas diferentes. Porque o que é que a gente pega nas empresas hoje? Pega a pessoa de confiança que bota aqui para liderar. Isso. Porque é de confiança. Muitas das vezes... E aí não sabe de nada. De nada. Às vezes é o genro, às vezes é o filho, é uma amiga. É uma amiga. Uma pessoa de confiança. Sim, até que seja, né? De confiança, mas... De confiança tem que ser todos que fazem parte da empresa. Não é aquela pessoa, são todos. É a cultura errada. Mas... É mesmo. Né? Aí o cara acha que de confiança só é fulano. Só é fulano. É de confiança. É de confiança, porque eu conheço há muitos anos, ou então porque é meu parente. Entendi. Né? E aí, eu acho que essa questão da liderança foi que fez... Quando eu me tornei líder,
Porque vendedora era muito boa. Foi a transição para a liderança foi, você é muito boa vendedora, vem para cá agora ser líder. Pronto. Aí foi a virada. Beleza. E aí eu fui gerente muito tempo sem ser líder. Porque a escola que treinava para vendas não me treinou para liderança. E eu era da imposição. Forte, faça que eu estou mandando. Porque foi assim que eu aprendi. Meta. Foi assim que eu aprendi. Entendi. Entendendo um pouco de gente e mais de números, sim, né? De visão, de comércio. E aí foi quando eu fui fazer MBA de gestão de pessoas, porque eu percebi que estava faltando esse tipo de conhecimento. E aí eu fiz outra virada de chave, e aí eu não parei mais. E chegou um ponto que aí lá eu tive uma matéria de coach, uma matéria, e eu disse, opa, isso aqui tá me chamando a atenção, isso aqui me tocou. Certo. E eu procurei outro curso, fiz um outro curso muito pequeno. E eu disse, me tocou mais ainda. Entendi. E uma cliente minha, na última empresa que eu trabalhava, tinha feito um curso e precisava fazer um pro bono. Aí eu tive o contato com a ferramenta para usar para mim. Porque eu tinha feito terapia, e eu disse, não é mais terapia. Eu estou precisando de outra coisa, mexer com outra coisa aqui. Que eu já estou teoricamente terapeutizada, entendi, né? E aí eu estou precisando de uma virada aqui. Certo. E aí aí eu disse, não, é isso. E ela me dava as ferramentas em mim e eu aplicava na minha equipe. E começou a dar muito certo. E eu comecei a enxergar pessoas de uma forma diferente. Aí eu disse, é o curso que eu vou fazer. Entendi. Aí foi quando eu fiz a grade. E certo. Quando eu pensei, agora eu estou pronta. Perfeito. Mesmo sem saber de tudo. Certo. Mas agora eu estou pronta para essa virada de profissão. Porque chegou aquele próximo aos 40. Eu estava com 40. E eu disse, não, agora é a hora da demissão. E pedi demissão. E todo mundo disse, você tá louca? Né? Seu salário. Você tá numa empresa incrível. As pessoas olhavam incrédula. Sozinha, solteira, né? Mãe solteira, de qualquer forma, porque eu sou separada. Sim. Né? Como você pode? Você que sustenta a sua família. Se eu vou conseguir. Boa. Isso é muito bom. Isso não quer dizer que não tenha sido sofrido. Sim. Né? Porque não é esse mar de rosas, não. Lógico. Mas essa crença, né? Essa fé de que não. Eu não sou boa, então eu vou fazer acontecer. Lógico, né? Sou tubarão, né? Sim. Aí eu disse, vamos lá, vamos fazer acontecer. E tenho, desde então, treinado, desenvolvido pessoas, realizando os meus sonhos. E é isso. Que bom. E estou aqui hoje. Olha onde eu cheguei. Olha onde você chegou. Que bom. Isso é importante. E o que eu vejo é esse momento ímpar nas vidas, especialmente na sua, que hoje está aqui, que começa a virar o jogo onde você começa a entregar também esse conhecimento que não deixa de ser uma grande ajuda do ponto de vista psicológico, emocional, e que é o que forma inspirador, né, para o ser humano, né? E faz com que hoje você tenha uma ferramenta, né? Eu queria agora ouvir um pouquinho dos seus projetos, dos seus planos. O teu trabalho hoje, você depois dessa virada de chave, dando treinamento, fazendo as mentorias e tal. O carro-chefe do teu trabalho hoje? Ai, é tão confuso. Por quê? Porque eu venho do mercado de moda. Tá. Mas moda não era só uma ferramenta para vender. Sim. Então, eu tenho uma habilidade de ler números e criar estratégias que me dá um tchan. Então, eu consigo criar processos, eu consigo enxergar pessoas de uma forma tão diferente que aí acabo entrando de uma forma... Às vezes, se for uma empresa que tenha um vendedor travado, eu entro para destravar o vendedor. Entendi. Sabe aquela pessoa importante? Sim. Mas ela não vende, que ela está travada? Então, às vezes, eu entro só para destravar. Tem empresas que eu não dou mais nem consultoria, já é assessoria, né? Entendi. 4 anos desde da demissão, que eu pedi demissão. Certo. Então, assim, nesse decorrer desse tempo, o meu trabalho foi se transformando. Certo. Né? Então, assim, hoje eu treino empresas, eu faço as palestras de empresas, eu tenho vários produtos, eu tenho uma mentoria. Certo. E começou a não ter mais agenda. É onde a gente vai para o online, para poder escalar.
para poder escalar, porque eu não tenho mais como presencialmente Que dar maravilha. conta de Que maravilha. tudo que eu gostaria, até porque senão eu não tenho vida, né? Você Não sabe tem como é. vida. Eu sou Lógico. muito presença. Eu defendo a presença, eu defendo a conexão, eu defendo o Entendi. rapport. Entendi. A plenitude, né? Sim. Você está presente plenamente. Isso é muito, muito interessante. E presença da presença, do atendimento presencial. Porque eu lembro que quando eu comecei, as pessoas diziam assim, Amanda, vai para o marketing digital. Eu disse, mesmo que seja formada em marketing, né? Há muitos anos atrás, que eu até esqueci quantos, mudou tudo. Ela tá blefando para não dizer a idade, viu, gente? Isso eu já conheço aqui, eu já gravei. Já sabe, né? Mudou tudo, né? Então, assim, eu não sou especialista em marketing digital. Perfeito. A minha expertise é presença. Presença. É o presencial. Interessante. Né? Que aí as pessoas atraem e não sabem atender no presencial. E eu dou um testemunho seu a partir disso mesmo. Se eu conheci a Amanda e fui pro digital. É normal quando a gente conhece, Sim, vai logo pesquisar. É uma validação, né? Uma validação. Então, quando você vai lá, que você observa, que você olha, em tese, você não vê aquele glamour tudo. Embora a rede social dela é muito boa, você vê que tem consistência, ela tá presente em áreas que nem todos estão fazendo live e tal. Então, assim, as próprias postagens, mas não é aquela coisa glamurosa. Isso é uma prova de que você tem uma dedicação muito grande também no presencial. É porque também eu tenho um cuidado sobre promessas de que não pode cumprir. Perfeito. Então, tem algumas copies que prometem e não pode cumprir. Sim. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é muito, muito interessante. Eu respeito as pessoas. Eu respeito. Não, é muito fácil. Não, e hoje no digital o cara contrata um moleque aí, um caba desenrolado, faz aqui uma página dizendo que eu sou isso. E o cara faz, ele cria tudo e não vai. Não vai comigo, não vai rolar. Então, é um testemunho que eu dou a respeito da Amanda, de que é fato, de que há uma consistência na realidade do que está lá no digital e do que está na prática. Sim. E com essa demonstração sua, porque pela experiência, se você tivesse um tipo de ambição exacerbada ou fora do contexto normal, porque é uma ambição normal, Sim. Tudo bem, é normal que se tenha, mas se fosse exacerbada e em outro contexto, você estaria aí... Sim, um grande play. Um grande play. E contando vantagem disso, daquilo, disso ou daquilo. Pelo contrário, eu estou bem no comecinho. Entendi. Estou bem no comecinho. Isso é o que você reconhece, né? Bem no comecinho. Amanda, então o teu trabalho hoje é nessa linha, mas aí falando sobre vendas, agora voltando um pouco aí para a gente já caminhar para o fechamento, né? E olhe que você vai voltar comigo, com certeza, no sentido de trazer com outros conteúdos. Vamos sim. À disposição. Pela forma como você conduz, né? Como a forma como você demonstra e pelo meu propósito do que eu quero entregar também. Sim, bacana. Porque isso é importante para todos nós. Sim. Eu acho que conteúdo no digital tem muito... É legado, né? É legado. Né? E eu sou muito eu sou muito da construção, de ver a coisa sendo construída e de ter aqueles marcos. Aquele Sim. marco histórico de, caramba, para essa situação teve esse marco. Para essa situação, que é aquele momento... Processos. A gente tem que viver do processo. Deixam pontuados ali um momento mágico. Sim. Do porquê daquilo. Né? E o resultado que aquilo trouxe. Sim. Então, isso é muito bom. Vamos ter, sim, outros momentos. Mas, falando agora da questão ainda da venda em si, com relação à vergonha, à timidez, os bloqueios. Né? Okay. Para quem está nos ouvindo, para de repente quem já milita na venda ou para quem está querendo entrar, que dica você daria para que a pessoa... você até já falou um pouco sobre isso, mas... A principal trava, e que dica você daria para que fosse destravado para quem tem esse item? E eu estou falando isso porque eu, inclusive, tenho um testemunho meu mesmo, que obviamente não é para o momento, mas que em dado momento você vende bem e tem intensidades disso, né? Sim. Chega um momento aqui, dá uma grampeada aqui, meio que uma trava. No teu histórico de conhecimento, para destravar isso. Eu sempre falo sobre a pirâmide das vendas. Tá. Na base dessa pirâmide tá metas, propósito. De um lado tá conhecimento do produto. Tá. Do outro tá técnicas e táticas de vendas. É a pirâmide. Eu posso te dizer o como. Faz assim. É assim. Como. Mas sem o teu porquê,
você não chega. Entendo. Eu posso chegar para você e te dar um porquê. E você acha como? Começa daí. O teu porquê. Teu porquê. Por que eu estou nesse mercado? Por que eu quero vender esse produto? Né? Por que eu quero... Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar. Por quê? Muito interessante. O seu isso. porquê. Vai te dar clareza. A impressão que eu tenho, Amanda... Ele me olha. Eu olho com um olhar reflexivo, porque é meio que eu estou sentindo o que tanta gente... Porque, olha, se você pegar o universo de vendedores, né, é muito vasto. Você vai ter vendas aí no comércio em si, no mercado em si. Sim. Mas a sensação que a gente tem, e olha que eu estou falando de alguém que não tem a expertise total, estou falando do consumidor, de alguém que vai lá, é que é um despreparo muito grande. Muito grande nos atendimentos. Nos atendimentos, especialmente, né? É uma coisa incrível. Muito. Incrível. E Era para eu estar vai... milionária. Não é? Gostei. Mas tem chance ainda, viu? Não desisti. Não desistiu, né? Essa é boa. Tem muita estrada. Muito. Então, existe um gap muito grande, porque muita gente... O pior, o que é que eu penso, é que tem muita gente que está despreparado, mas ele não sabe que está. E os empresários, muitas vezes, que não têm cultura de treinamento, o que é que ele quer? O profissional pronto. O profissional pronto, ele quer um salário a mais, que talvez esse cargo não pague. Ou que não pague, ou que na visão do empresário ele também não queira pagar. Ele acha que é caro. Ou ele não possa, mas nem queira, não pode. Entendi. Porque às vezes ele, né? Entendi. E aí eu também tenho uma gama de pessoas desempregadas que também não investem. Eu tenho um curso, Vendedor de Alta Performance. Certo. Eu dou ele uma vez por mês. Turma aberta. Conexão surreal. Uma manhã. Eu aqui falando o tempo todo, construindo sua vida e te levando a agir. Entregando táticas e técnicas de vendas. Entregando para você a necessidade. Eu tive esse curso ontem. Certo. Inclusive. As pessoas saem de lá tão mexidas, tão essencialmente motivadas e não inspiradas, porque eu não falo a minha história que eu falei aqui. Certo, entendi. Tá? Não trago isso. Entendi. Será porque você me provocou. Lógico. Mas eu não falo isso. Isso é para quem né? assistiu lá o trabalho dela, depois vai assistir o podcast. É podcast. Caramba, bem poxa, né? Faz as conexões. Beleza. Eu brinco mais com as histórias de namorado, casamento, essas coisas, do que essas eu vou lhe poupar hoje. Esse meu lado vulnerável, né? Sim, eu não trago, certo. tá? Então, mas as pessoas saem de lá porque eu acho que quando a gente traz essa fala, eu acho que a gente traz inspiração. Eu trabalho com uma coisa que se chama motivo da ação. Às vezes me ligam e dizem, Amanda, eu quero um treinamento motivacional, tá todo mundo triste. E acham que motivacional, uma palestra motivacional é bater palma e fazer um show. Eu não sou essa pessoa. Entendi. Eu vou extrair de você o motivo de agir. Isso, para mim, é motivação. Qual é o teu motivo? Não é o da empresa, é o teu. Qual é o teu porquê? Entendi. Aí todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Que você vai no processo da conscientização. Sim. Não é? De entender. De reconhecer. Só isso. Amanda, boa, essa é boa. Ela teve que passar por um estágio de entender de gente e a gente agora também quer aproveitar e conhecer ela como gente. O que é que te tira do sério, Amanda? O que é que me tira do trânsito? Ai, meu Deus, trânsito. Né? Eu tenho uma crença. Tem uma dica para você. Eu tenho uma crença. Não. Eu tenho uma crença que todo homem quer me ultrapassar. Caramba, eu tenho essa crença. E tem homem que tem uma crença que toda mulher quer bater nele. Aí é fogo, né? Eu tenho essa crença. E o cara vem lá de trás, ele nem sabe que eu tô na frente. Mas ele tá vendo? Ele não tem, né? Uma câmera, um drone olhando que sou eu. Lógico que não. Não. Você vai fazer um mindset para tirar essa crença. Né, eu tenho essa crença. Mas assim, eu já me trabalhei muito, porque senão eu chegava irritada nos cantos. Boa. Mas hoje em dia eu já consegui. Muito bom. É uma mulher de fé? Sou sim, sou católica. Acredito em Maria. Boa. Demais. Muito bem. Protegida. Muito bom. E família? Eu tenho um amor especial
pela minha família. É o que me move. Que te move. É por eles. Por essa mãe, que é meu exemplo, Certo. de Fortaleza, e 2 pessoas que eu reconheço hoje como pessoas, né, como cidadãos, que são os meus 2 filhos, Boa. Guilherme e Caio. Guilherme Caio. É por eles. Eu fiquei curioso agora com a idade deles. 12 e 18. Muito bom. É de- O Guilherme, qual é o de 12? Caio. Caio, amigo de Matheus, que tem 12 também, meu filho. Dominar o mundo, ele. Que bom. Guilherme Caio, um abraço. E eu saí de casa e disse, vou gravar um podcast. Ele, mãe, um podcast. Caramba, Cara, que massa. você. Que massa, Né? que massa. É, muito engraçado. Manda um beijo para eles. Né? Beijo dado, viu, filhos? Muito bom. Muito bom, cara. Assim, isso conecta demais. Amanda, no podcast a gente sempre faz uma extração aqui com uma pergunta bem elementar, mas uma pergunta que é característica do TheCast, né? Todo mundo tem um momento bom na vida, momentos e momentos, né? E momentos difíceis. Momentos difíceis aqui a gente chama de momento sombra. Qual o momento sombra da Amanda? Eu tenho uma entrega profissional muito grande. Eu fui criada ouvindo uma crença: teu marido é teu emprego. Então, é muito difícil para mim me desconstruir do emprego, da minha entrega profissional para as minhas entregas de relação. Tanto que eu brinco o tempo todo com isso, né? Porque é onde Deixa eu ver se eu entendi. Tu casou com um trabalho? É, mais ou menos. Meu marido é meu emprego. Meu marido é meu Né? emprego. Dá um bom livro, viu? Não sei quem vai comprar, mas tudo bem. O que tem de mulher se identificando. Meu marido é meu emprego, é ótimo. Lhe garanto. E aí, eu acho que em muitos momentos eu tive sombras. Entendi. E não consegui me dedicar tanto a relacionamentos. Estou disposta. Perfeito. Perfeito. Opa. Prometo. Ó terra, ó céus. O universo incorpore Prometo. Prometo que será luz. Boa. Pronto, exatamente. É bom prometer, né? Porque senão o cara vai querer... E cumprir. E cumprir. E porque senão ele vai ter que ajudar a ser parte do teu livro. Né? Meu marido é meu emprego. Então, entendi. E o momento luz da tua vida, na tua trajetória? Eu acho que eu tive 2 momentos luz, que foram os nascimentos dos meus filhos. Boa. Um me fez mãe e um me reafirmou. E lembro exatamente do momento do nascimento e os sentimentos que eu tive. Você teve. Experiência ímpar, Não tem inesquecível. Imagina. como. Eles me movem. Imagina. É por eles. Imagina. Para deixar legado. Boa. Para ter orgulho. Para olhar e dizer, minha mãe. Isso é muito bom. Assim como a sua fez com você, né? Sim. Que maravilha. O TheCast está hoje aqui gravando esse episódio com a Amanda Maria. E assim, eu não vou nem descrever mais, porque o que eu tenho, o conceito que eu tenho já está muito bem formado. E você, ao assistir esse episódio, vai também ter o mesmo. Aí deixa comentário, eu queria saber. Né? Ah, com certeza, com certeza. Mas, Amanda, como eu te falei, a gente vai voltar aqui e eu gostaria de deixar esse espaço para suas considerações e, aliás, alguma coisa ainda sobre esse tema que você tenha, de repente, guardado aí no seu coração. Vender sem vergonha. Isso me atraiu muito e eu tenho certeza que nos teus cursos, né, no teu projeto Sim. aí, vocês me usam isso com muito mais detalhe, com as técnicas, com as táticas e tudo mais. Mas sobre isso ainda e sobre os seus agradecimentos. Por favor, fica à vontade. Sobre vender sem vergonha, né? Sim, A venda isso. sem vergonha, que é uma brincadeira na realidade. Lógico. Vai vir um livro. Mas essa Tá. brincadeira é vírgula. É incrível, ela até soa como uma brincadeira, mas, Amanda, eu arrisco dizer que muita gente gostaria de ser um bom vendedor. Sim. Muita gente gostaria de crescer como vendedor, já que o é. Muita gente deixa de fazer bons negócios. Tudo por conta disso. Sim. É incrível. Se as pessoas aceitarem, se permitirem olhar o seu lado vulnerável com relação a esse contexto, tem muito que melhorar e é uma trava que persegue muita gente. O que eu posso dizer que tem jeito, Sim. né? E o que eu sempre digo, o ser humano nasceu para andar. É óbvio que alguns não têm esse privilégio, Sim. mas nascemos para andar.
mas não nascemos andando. Sim. Temos que aprender. E por que nasceríamos vendedores? Olha a crença. Olha a crença. Nasceu Porque a obrigação de já ser bom. Não é. É desenvolvimento. Como diz o Joel J., o sucesso é treinável. Perfeito. É isso. Muito bom. Meu muito obrigada por esse papo. Foi muito gostoso, muito fácil, né? É verdade, de falar sobre o que a gente gosta, de falar sobre verdade. Eu tenho total consciência. As pessoas me dizem, Amanda, se você for para o digital, você domina. Você vai, as pessoas precisam te ouvir. Eu escuto muito isso. Mas a minha paixão por estar presente é tão grande que, às vezes, eu me auto-saboto. Em relação a talvez... Mas se o meu propósito é deixar legado, eu vou para o digital, para mais pessoas me ouvir. Não tenha dúvida, aí você está no digital. Agora, o desafio é a intensidade desse digital, porque você hoje está no TheCast, esse TheCast vai ser ouvido pelo Brasil todo, vamos ter grandes cortes desse episódio. Sucesso. Então, não tenha a menor dúvida, e o trabalho que você faz. Então, assim, talvez em dado momento a sua presença no digital ela vá crescendo. E o que eu estou achando, o que acho que é interessante é o que vem acontecendo, é de forma orgânica, de forma segura. Cada muito pessoa, orgânico, isso é muito bom. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Eu estou extremamente feliz com a sua presença aqui. Foi uma grata surpresa, realmente. A gente, sempre que grava um episódio, tem um aprendizado, cada um com seu estilo, com a sua forma, com o seu jeito de ser, com a sua essência. E a da Amanda Maria, ela trouxe isso para a gente. Eu acho que o tema em si, ele já é muito claro. Quando você lê o tema, que você pega um gatilho só que você fala aqui, você já meio que fecha, né? A gente podia até fazer um podcast de 2, 3 horas, não tinha problema, mas seria, digamos assim, mergulhando nas técnicas, porque o tema em si ele é plausível. Já te leva à reflexão. Já te leva à reflexão. E no mínimo de dizer assim, caramba, eu tenho essa dificuldade. Então, o passo inicial, Amanda falou aqui. Já te leva à provocação. A provocação, muito bom, muito bom. Você Então, é provocado. Eu estou muito contente, espero a gente estar nessa jornada juntos aí, outras coisas virão, entendeu? O TheCast, ele está agora de portas abertas para você. Muito obrigada. Você ia falando do seu livro, meu que eu cortei, por favor, fale dele e eu vou lançá-lo aqui com a gente. Ai, se Deus quiser. Ele está na gaveta. Certo. Acabou que na pandemia, quando eu, no momento de isolamento, quando eu ia tirar ele da gaveta, veio um outro projeto, que foi um projeto que eu coordenei, que fui convidada também, fui provocada por uma editora arapiraquense. Certo. A Performance, que me convidou para ser coordenadora de um livro sobre alta performance em mulheres. Perfeito. Então, eu convidei algumas mulheres que participaram, cada uma contou sua história e quais foram as ferramentas que foram usadas na sua vida para se transformar. Boa. Né? E aí saiu Uma Vida em Alta Performance. Perfeito. Que já fui provocada agora recentemente para ter a segunda edição. Na realidade, não segunda edição, mas uma segunda... um segundo momento com outras mulheres. Entendi. Perfeito, tá? perfeito. Não a segunda tiragem, entendi. É uma coisa é um projeto contínuo. novo, contínua. Tá? E o livro, que é o Vendas... O Vendas Sem Vergonha, ele vai tratar exatamente sobre isso, sobre como a gente precisa se vender, o passo a passo, quais são as crenças fortalecedoras, quais são as crenças que te limitam, e o passo a passo para você chegar lá. Muito bom. Então, logo, logo estarei aqui em mãos com o Vendas Sem Vergonha, da Amanda Maria. Muito agradecido. Obrigada. Logo estaremos de volta. A você que nos acompanhou até o presente momento, um forte abraço. Agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.